Queridos, com a autorização do nosso pastor, estou com uma palavra no coração, Salmo de número 91. Salmo de número 91. Deus falou algo comigo nesta palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Verso 1 mesmo, irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Este versículo não é uma mera instrução. Este versículo não é uma pergunta. Este versículo é uma afirmativa, é uma ordem, é uma verdade. E toda a verdade contida na palavra é imutável, é inerrante. Quando o salmista nos apresenta esse texto, ele está fazendo uma clara afirmação apontada a alguém que a priori ele determina como aquele, dando-nos um parecer de que não há apontamento específico, como se escolhesse quem se atribuiria desta promessa ou quem deixaria de atribuir. Mas quando esta expressão aquele aparece, Deus está dizendo para nós que é para aquele. Você entende isso? Aquele quem, pastor? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, todos que decidirem habitar nesse esconderijo recebem o descanso que só a sombra do Onipotente pode entregar ao homem. Quando nós falamos de sombra, nós falamos de uma bênção, irmãos. Porque só quem já caminhou no sol sabe o valor de uma sombra. Só quem já teve a sua cabeça fustigada pelo calor sabe como é bom no meio do caminho observar que ali na frente tem uma sombra. Porque a sombra é refúgio. A ciência explica que a sombra consegue aliviar um clima e a sensação térmica de um corpo em até 15 graus. A pessoa que está andando num sol de 40 ou mais de 40, quando encontra uma sombra, ela encontra alívio. Quando ela encontra uma sombra, ela encontra proteção. Quando ela encontra uma sombra, ela consegue respirar para depois prosseguir. Certa feita eu levei minha esposa ao hospital para fazer exames e parei o carro no estacionamento. Ela entrou como preferencial, estava gestante à época, eu não pude entrar, então fiquei no estacionamento aguardando ela. E assim que eu entrei, eu expliquei para o rapaz: olha, eu vou entrar com o carro aqui, mas vou ficar aqui porque eu vou aguardar minha esposa sair. O estacionamento próximo do hospital. Ele falou: rapaz, permita lhe dar um conselho. Era cedo, 6 e pouca da manhã. Falou: para naquela vaga ali, porque ali o tempo da sombra é maior. Que conselho, irmãos. Todo o tempo que eu fiquei ali naquele estacionamento, eu fui protegido por uma sombra. Que bênção é a sombra. Todavia, essas sombras no qual eu citei, que refrigeram, que fortalecem, que renovam o ânimo, são sombras passageiras. Toda sombra é passageira. Se tu encontrares uma sombra às 9 da manhã, esta sombra não vai estar ali ao meio-dia. Ela se move. E se alguém não se mover com ela, perde a sombra. Mas eu vim falar-lhes esta noite de uma sombra que não é passageira.
Eu vim falar-lhes esta noite a respeito de uma sombra, aleluia, que é tudo isso que eu ministrei e um pouco mais. Esta sombra, que é a sombra do Onipotente, é alívio para aqueles que estão cansados. Esta sombra, que é a sombra do Onipotente, é refrigério para a nossa alma. Esta sombra é proteção contra o calor desta vida nos desertos que nós precisamos atravessar. Quem escreveu este salmo, salmo de número 91, evangelista Juliano, foi Moisés. E Moisés sabe da sombra que ele estava falando. Esta sombra está em Levítico, está em Números, está em Deuteronômio, quando a Bíblia diz, presbítero Carlos René, que uma nuvem ia com o povo no deserto. E durante todo o tempo que esta nuvem foi com o povo, esta nuvem que era a representação do anjo do Senhor, da própria presença de Deus, da companhia de Deus ali naquele tempo, foi com o povo. Esta sombra era tão importante para Moisés que nos diz a Bíblia que quando ele subiu para receber os mandamentos no Monte Sinai, para receber também a planta do tabernáculo que Deus havia dado a ele a direção de construir. Nos diz a Bíblia, irmãos, que Arão ficou no pé do monte com o povo. E 40 dias foi o suficiente para o povo se afastar de Deus, construir um bezerro de ouro e adorar como se aquele fosse o Deus que fez tudo o que fez para que eles saíssem do Egito. Quando Moisés desce, Moisés questiona Arão: o que é que tu fizeste? Eu te deixei responsável pelo povo. E Arão vai dizer: este povo é ruim, esse povo é de dura cerviz, esse povo me interpelou e eu não suportei, eu cedi à pressão do povo. Arão não suportou 40 dias a pressão que Moisés suportou por 40 anos. Não entre sem ser chamado. Não adianta tentar. Quem não é vocacionado e colocado por Deus não dura 40 dias. Moisés durou 40 anos. Mas tem um segredo para Moisés durar 40 anos da maneira como ele durou, liderando e suportando as pressões do povo. E não é fácil suportar essas pressões. Deus fica irado com a atitude do povo, vira para Moisés e fala: Moisés, eu não vou mais convosco. Eu vou enviar um anjo para ser companhia e ir adiante de vós. Está em Êxodo 32, 33. Moisés vira para Deus e fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Aí Deus vira para ele e fala: tá bom, Moisés, era isso que eu queria ouvir, eu irei contigo. Aí o texto diz assim: e te farei descansar. Ah, irmãos, não perca a sombra, não saia da sombra, não se afaste da sombra, não saia debaixo das mãos dele, não aceite este conselho que veio ao teu interior, que te faz pensar que as coisas irão melhorar se você se afastar. Se está difícil do jeito que está, debaixo da sombra, imagina se nós sairmos dela. Se está complicado e apertado, estando mesmo aliviado pelas mãos do Onipotente, nós não duraremos nem um dia. Que sombra boa! Sombra que me faz descansar. E por que ela me faz descansar, pastor? Porque ela não é a sombra ou uma sombra qualquer. Ela é a sombra do Onipotente. Esta expressão onipotente se dá como atributo de Deus. Onipotência significa aquele que tudo pode. É por isso que eu descanso na sombra dele, porque eu sei que tudo ele pode. O que está faltando em nós
é confiança naquilo que Ele pode. O que está faltando em nós é confiar no poder do Deus que nós servimos. A pergunta que Deus faz para nós hoje é: se a sombra é lugar de descanso, por que estamos tão inquietos debaixo da sombra? Se a sombra é lugar de descanso, por que estamos tão ansiosos debaixo da sombra? Se a sombra é lugar de descanso, por que estamos tão preocupados debaixo da sombra? Se a sombra é lugar de descanso, por que estamos tão agitados debaixo da sombra? Se a sombra é lugar de descanso, por que eu me acordo, perco o sono e fico para lá e para cá, preocupado em como vai ser? Eu preciso acreditar no onipotente que gera sombra. Deus está dizendo para alguém aqui: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, que não se agita, que não se desespera. Nós estamos debaixo da mão, nós estamos debaixo da sombra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não dá para saber que Ele é Deus se eu não me aquieto. Não dá para saber que Ele é Deus se eu não me acalmo. Não dá para saber que Ele é Deus tentando fazer do meu jeito. Não dá para experimentar o agir de Deus enquanto as minhas mãos estiver tentando agir. Deus está dizendo para alguém: calma, se aquieta, se apruma, descansa. Quando tu descansar, Ele entra. Quando tu descansar, Ele abre. Quando tu descansar, Ele libera. Eu sinto a graça de Deus aqui. Descansa na sombra esta noite. Descansa na sombra esta noite. Aleluia. Tudo que Jesus fez na terra, Ele não fez por acaso. Ele fez por lição. Ele fez para ensinamento. Ele dá ordem aos discípulos: vamos para o outro lado, para outra margem. Entram todos no barco. E de propósito, Jesus vai dormir. Se levanta um vento. O vento torna-se uma tempestade. Vento forte que sopra. Vento que bate nas águas. As águas se agitam. As águas batem no barco. O barco balança. Balançando o barco, os apóstolos também balançam. E este é o ciclo. Vento que sopra, que bate nas águas. Águas que batem no barco. Barco que balança. Apóstolos que balançam. O ciclo continua. E o grande desafio dos ventos não é o vento, é a mesma coisa. O que, pastor? O mesmo vento, o mesmo ciclo, a mesma situação, a mesma adversidade. O que vai tirando a nossa esperança é a questão, a preocupação de até quando nós iremos suportar. O vento não afundou o barco. O que desespera os discípulos é a preocupação excessiva quanto à possibilidade do vento afundar. E sabe qual é o grande problema de todos que estamos aqui? É sofrer com antecedência por algo que parece que vai acontecer, mas quem disse que vai acontecer? Parece que vai afundar, mas quem disse que vai afundar? É a preocupação excessiva das coisas faltarem. É a preocupação excessiva da enfermidade piorar.
É a preocupação excessiva. Deus está dizendo: vive o hoje. O vento bateu na água, a água bateu no barco, e o barco balançou, mas não afundou. Se não afundou nesta batida, se não afundou neste soprar, no próximo também não vai afundar não, fica tranquila. O Deus que te segurou até hoje, o Deus que sustentou o barco até hoje, não é possível que Ele vai deixar afundar agora. Se fosse para afundar, já tinha afundado ontem. Se fosse para afundar, já tinha afundado ano passado. Se fosse para quebrar, tinha quebrado em 2020, tudo fechado, tudo parado. Quando o tubo entrava na garganta do homem, era aí que o barco tinha que afundar. Mas se não afundou até agora, descansa. Fica calmo, fica tranquilo, descansa. E Jesus dormindo. Vento bate nas águas, águas batem no barco, barco balança, balança os apóstolos e desespera os apóstolos. Vento bate na água, água bate no barco, barco balança, balança Jesus, mas não desespera Jesus. É a diferença entre os que confiam e os que não confiam. Os que confiam, quando balança, eles se desesperam. E os que confiam, mesmo balançando, eles descansam. Jesus estava ensinando: para nós é possível descansar, mesmo quando o barco balança. É possível deitar e dormir, mesmo quando o barco balança. É possível confiar, mesmo quando o barco balança. É possível acreditar, mesmo quando o barco balança. Deus está vendo o barquinho de crente que entrou aqui essa noite, evangelista, balançando, balançando, balançando. Esse crente está assustado demais, segurando na embarcação, preocupado se vai afundar. E Deus está dizendo: fica tranquilo, fica tranquila. Sou eu que mando nas águas, sou eu que mando no vento, sou eu que mando no barco. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Acalmai-vos e sabeis que eu sou Deus. Chega, chega, chega dessa palpitação no coração. Chega desta agonia. Chega desta preocupação excessiva. Nós iremos não mais ser atribulados, mas seremos atribuladores de Satanás. Quer ver atribular o diabo? É o vento soprar e o crente sereninho, calminho, confiando, aleluia. Quem olha para ele diz: a vida dele está muito tranquila, a vida dele está muito calma. Acorde um pouco mais cedo, toma um banho, vista uma roupa, unge a cabeça com óleo, passa um perfume, faça um chá, coloca na xícara, aleluia. Vá para o sol da tua varanda, senta lá, cruza a perna, pega a Bíblia, pega um livro, vai ler e bebe o chá na xícara, aleluia. E o diabo está olhando para ele dizendo: eu vou desequilibrar ele, eu vou desequilibrar ela, eu vou sacudir esta família. E está a mulher de Deus lá sentada, tomando chá na xícara, bebendo água fresca e dizendo: a minha confiança, Satanás, está posto no Deus onipotente. Aleluia, aleluia. Chega de transparecer as nossas angústias. Chega de ficar andando cabisbaixo, encurvado. Chega, ninguém vai ter pena de nós, ninguém vai nos achar coitadinhos. Não, te apruma, veste a armadura, fivela o cinto, ergue o nariz. Tu és um príncipe de Deus, tu és um príncipe na terra, e príncipe se comporta como príncipe. Eleva-te, apruma-te, porta-te como filho do rei. Tu não és um miserável, tu não és um derrotado, tu és mais do que vencedor, tu és mais do que vencedora. Eleva o comportamento, se mova com a visão do futuro. Eu fecho a Bíblia e encerro. Se te mostrares frouxo,
No dia da tua angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares fraco, não é não ser fraco, porque fraco nós somos, mas não te mostre fraco, te mostre forte. Se levanta, sacode a poeira, arruma aquela casa, aleluia, bota as coisas no lugar. Quem vai sair de lá é o diabo, não é você que vai precisar se mudar. A bênção de Deus vai contigo aonde tu entrar. Aleluia. Comportamento. Eu encerro a minha participação de vitorioso. O comportamento tem que ser de vitorioso, evangelista. A postura tem que ser de triunfante. Quem olhar vai dizer: que bênção ele está vivendo. Estou dentro do vale, mas a minha postura é de fim do vale. A minha postura é de vencedor. A minha postura é de cântico de vitória. Porque eu estou descansando nele, porque eu estou confiando nele, e ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Eu vos deixo esta palavra esta noite, no nome do Senhor Jesus.